Ed Kemper é um assassino em série e necrófilo americano que assassinou 10 pessoas, incluindo membros da sua própria família, como seus avós paternos e a mãe. Ele chamava atenção por seu tamanho, com seus 2,6 metros de altura e seu intelecto avançado, possuindo um QI de 145. Oi, eu sou a Gabriela. Oi, eu sou a Ana Júlia, filha da Gabriela. Acho que alguns de vocês já me conhecem lá no Instagram, Gabilari, mas eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Gabriela, eu sou graduanda de Investigação Forense e Perícia Criminal e pós-graduanda de Investigação Criminal e Psicologia Forense. Eu amo essa área de ciências forenses, de psicologia forense, e eu coloco muito material lá no Instagram e também agora eu vou começar a trazer aqui pra vocês. É o primeiro vídeo, então, gente, dá like, se inscreve, manda pros amigos, ajuda. Porque se a gente ver que vocês gostarem, ela pode me trazer de novo. Não se acostumem, tá? Ela veio fazer uma participação no primeiro vídeo, mas normalmente o vídeo é só comigo. Eu trouxe a minha filha aqui hoje pra gente falar de um serial killer americano que matou a própria mãe. Ele foi bem cruel, né? Matar a própria mãe, não entendo como pode ter coragem. E dizem que todas as outras pessoas que ele matou foi pra ele ter a coragem, né? Pra ele conseguir chegar a matar a mãe, que a mãe era o motivo da raiva dele. Entre outros motivos, tem o fato de que ela não deixava o pai dele dar carinho pra ele. Ela falava que se ele recebesse afeto, se ele recebesse amor, que ele ia virar um banana igual o pai dele. Então ela tentou criar ele sem nenhum tipo de carinho, sabe? Pra ver se ele crescia mais homem, eu não sei qual era o que ela pensava sobre isso. E aí, como ele tinha 2 irmãs, né? Eu acho que ele sentia bem essa diferença de tratamento. Foi muito pesado isso. Quando ele tinha seus 9 anos, os pais dele se separaram e ele foi morar com a mãe dele, que era a causa dos problemas, né? Super abusiva e enfim. E nessa mesma época, ele chegou a comentar com a irmã dele que ele estava apaixonado por uma professora dele, e a irmã dele zombou da cara dele e disse que ele só conseguiria se relacionar com uma mulher se ela estivesse morta. Eu acho que foi aí que começou toda a fantasia dele. Enfim. A gente tem que pensar bem o que a gente fala pras crianças, Exatamente. Né? Mas enfim, ele gostava de umas brincadeiras muito bizarras, sabe? Ele gostava de brincar de morrer. As irmãs dele morriam de medo. Ele se jogava no chão, agonizava, fingia que estava morrendo asfixiado. E isso causou muita preocupação na mãe dele, medo nas irmãs. Só que ao invés de procurarem uma ajuda psicológica, uma terapia, alguma coisa pra ele, a mãe dele colocou ele pra morar no sótão. No sótão ou no porão, não sei. Era um quarto completamente sem ventilação, sem janela, pra isolar ele da família. Tem boatos até que ela trancava ele nesse quarto pra dormir, para que ele não fizesse mal para as irmãs dele durante a noite. Então, com isso, ele acabou ficando cada vez mais isolado e cada vez mais revoltado com tudo. Como a gente falou no começo do vídeo, né, ele era bem grande, mas isso não impedia nada de toda a agressão e bullying que ele sofria na escola. Ele era uma criança bem sozinha, então eu acho que isso também ajudou muito nos traumas que ele criou, nos problemas que ele teve, né, logo depois. E novamente, ao invés dos pais procurarem ajuda por ele ser dessa forma, os pais mandaram ele ir morar com os avós. Eu acho que assim, não é tanto trauma, né? Porque se ele já tinha essa psicopatia, isso pode ter sido um gatilho, mas de qualquer forma ele já era esquisitão, né? Sim. Mas antes dele morar com os avós, eu li sobre ele ter ido morar com o pai. E o pai era casado, né? Tinha a madrasta. E ele tinha uma mania muito esquisita de ficar olhando fixamente pras pessoas, assim, né? Tipo, bem esquisitão. E a madrasta começou a ficar com medo dele. E um dia parece que ele perseguiu a madrasta em casa e ficava olhando. A madrasta ficou com muito medo, chamou o outro filho dela e o filho dela tirou ele de casa, né? Botou ele pra correr com um martelo. E aí sim que ele foi morar com os avós. Quando ele tinha seus 15 anos, ele foi morar com os avós dele e adivinha o que ele fazia o dia inteiro? Caçava. Quem dá um rifle na mão de alguém assim? Sim, ele continuou com essa mania medonha de ficar olhando para as pessoas e ele fazia isso com a avó dele o dia inteiro, até que um dia, eu imagino como deve ser, né, alguém passar o dia inteiro assim pra você, nossa, bizarro, até que um dia a avó dele surtou, falou, Ed, vai caçar seu rumo, vai fazer alguma coisa, e ele ficou bem bravo e deu um tiro na cara da sua avó.
Parece que ela estava sentada na mesa e ela ficou assustada e pediu para ele sair. Ele ficou muito revoltado, né? Ele não sabia lidar com rejeição, né? A gente percebe isso. E aí ele deu um tiro, parece que pelas costas, né? Pegou na nuca dela. E aí quando o vô dele chegou, ao invés dele contar o acontecido, sei lá, qualquer outra coisa. Ah, já matei a avó mesmo. Quando o vô dele desceu da caminhonete, ele atirou no vô também. Daí ele ligou pra mãe, disse o que tinha feito e a mãe pediu pra ele ligar pra polícia. Daí ele finalmente foi pro hospital psiquiátrico, né? E ele acabou que nem sofreu lá, porque ele se fez tão de bom moço que todo mundo gostava tanto dele que ele acabou ajudando os psiquiatras e os psicólogos a aplicarem os exames nos pacientes para saber se eles poderiam ser liberados ou não. Gente, pensa. Gente, tá aí uma coisa que eu não entendo, né? Avaliaram ele para entrar, sabiam o que ele tinha feito e mesmo assim deixaram ele ajudando, ele tendo acesso a esse, né, esse teste. Exatamente. E aí, muito inteligente que ele era, né, o QI altíssimo, ele acabou decorando as respostas, ele acabou entendendo como é que funcionava, quem era liberado tinha respondido o quê, quem não era liberado tinha respondido o quê, e com isso ele conseguiu saber o que os psicólogos, psiquiatras queriam dos pacientes. Então, quando chegou a vez dele de responder o teste, ele já sabia todas as respostas. Então, quando ele fez 21 anos, ele passou por esse teste e ele foi liberado e voltou a viver em sociedade. Só que a condição para que ele conseguisse viver em sociedade de novo era que ele não fosse morar com a mãe. E adivinha para onde ele foi quando ele saiu do hospital? Morar com a mãe. Essa história fica cada vez mais bizarra. Ele alegou que ele não tinha condição de morar sozinho e acabou voltando pra lá. Só que, se você começar a analisar esse caso, você vê que tem uma sequência de erro, de negligência. Tudo isso que aconteceu podia ter sido, né, evitado se desde o começo, se quando ele começou a apresentar aquelas manias esquisitas quando ele era criança, ele tivesse tido um tratamento, né? Ou talvez não, né? Eu não sou psicóloga, psiquiatra para saber, mas eu acho que poderia ter sido evitado muita coisa com isso, mas, né, deixaram chegar até esse ponto. E ele queria ser policial, menina. Piora a cada hora. E como ele cometeu os crimes, né, contra os avós com 15 anos, quando ele saiu do hospital psiquiátrico com 21, ele já estava maior de idade, né, e é como se tivesse a ficha limpa, porque ele tinha cometido os crimes na adolescência, quando ele entrou na maioridade é como se não tivesse feito nada. Então ele tentou entrar para a polícia e, por incrível que pareça, a única coisa que impediu ele de entrar para a polícia foi o seu porte, foi a sua altura, seu peso. Eu não sei como que são os critérios que eles têm lá, mas isso evitou, né, graças a Deus, evitou dele entrar. Mas isso não impediu e ele deu um jeitinho de se enfiar no meio dos policiais e ele fez amizade com todos os policiais, inclusive ele tinha um apelido, chamavam ele lá de Big Ed, porque gostavam muito dele. E tinha lá nos Estados Unidos, né, eles têm uns bares lá, né, que só pode frequentar policial. E o Ed frequentava todos. E nisso ele conseguiu descobrir muitas coisas sobre ocultação de provas e como ficar invisível, né, pra ninguém descobrir que... Fora isso, né, fora tudo que ele aprendeu lá, também parece que ele fez um curso de criminalística, não sei ao certo, também não achei a fonte. Por favor, editoras, vamos escrever sobre o Ed Kemper, porque a literatura sobre ele tá bem escassa. Eu achei muita coisa mais em inglês, né, aqui no Brasil eu não achei muita coisa, não. Mas, enfim, ele aprendeu muita coisa, além dele já saber como fazer pra ocultar, a amizade dele tirava ele do radar dos policiais, sabe? Porque ele nunca era colocado como suspeito, né? Por isso que é tão importante essa coisa de separar o pessoal do profissional, né? Porque não olhavam pra ele, mesmo acabando tendo alguma coisa, porque ele era amigo, ele era acima de qualquer suspeita, né? Ele comprou um carro parecido com uma viatura policial e começou a dar carona para universitários. A mãe dele, inclusive, era professora nessa universidade, então ele aproveitou dessa situação e ele começou a dar carona para as meninas e dizem que ele deu mais de 150 caronas antes de matar a sua primeira vítima. Não, pensa quantas meninas que se livraram disso. Exatamente. Antes, né? Porque assim, ele tinha preparado o carro todo, ele tinha retirado a antena, travado as portas dos passageiros para não conseguir fugir, tinha arma, tinha sacos de lixo para
ajudar nos assassinatos, tinha coberta, ele tinha tudo já no carro, ele tinha tudo preparado. Só que ele começou a ganhar confiança, né? Ele deu essas caronas, aí, tipo, as meninas que tinham medo comentavam, as outras falavam, não, já peguei carona com ele e tal, ele é confiável. E aí, o que acontecia? Todo mundo começou a confiar nele, a andar no carro dele, até que ele fez as suas vítimas. Se as meninas percebessem, né, que ele estava saindo da rota, que ele estava indo para outro lugar, ele pegava a arma, apontava para elas e elas eram obrigadas a ficarem quietas. Pensou o desespero? Eu acho que eu nem sei o que eu faço. Nem eu. Editor, por favor, coloque essas partes. Gente, agora a gente vai fazer uns comentários um pouco sensíveis, né? Vamos falar sobre os assassinatos, então se você não se sentir confortável, achar que não gosta de ouvir essa parte, então pulem essa parte, tá? Ele matava as meninas com asfixia, com estrangulamento, com facadas, tiros. Ele não tinha um modus operandi pra matar, porque a intenção dele não era o assassinato em si. Lembra que a irmã dele, no começo do vídeo, a gente falou que ele só ia ter uma mulher se a mulher tivesse morta? Então, eu acho que ele levou isso pra vida. Então, ele matava as pessoas, né, as universitárias, pra ele ter relação com elas. Ele ia, desmembrava elas e depois ele estudava um pouco de anatomia, assim, normal, né? Ele gostava muito de anatomia, desmembrava, matava, estuprava o cadáver, estudava anatomia e depois escondia no quintal de casa, tipo... Meu Deus, ele era extremamente descontrolado. E ele ouvia os policiais falando do sumiço das garotas, né? E ficava se vangloriando disso, tipo, foi eu. E ele foi ganhando cada vez mais confiança, porque ele nunca era suspeito de nada. Só que o alvo dele era a sua mãe. Sim, ele tinha o complexo de Édipo, né? Que é quando o filho, ele nutre sentimentos pela mãe. Mas sentimentos de homem e mulher mesmo, sabe? É uma condição bem retratada na literatura. Depois de matar os avós e as garotas, um dia de madrugada, ele transformou o seu desejo em realidade. Sim, ele entrou de madrugada no quarto da mãe e atacou a mãe com um martelo. Meu, deve ter sido horrível isso. E aí, não contente com isso, né? Porque ele tinha essa obsessão com a mãe, né? Ele teve relações sexuais com a mãe depois de cortar a cabeça dela. E aí ele disse também que ele ficou pensando, né? Ele ficava ouvindo a voz da mãe dele na cabeça. E aí o que ele fez? Cortou as cordas vocais da mãe, pegou a cabeça dela e falou tudo o que ele pensava, tudo que estava entalado, sabe? De todos esses anos, porque ela era hiper abusiva. Ele falou tudo, assim, literalmente cara a cara, né? Só pra cara dela. Pensou, gente? Meu Deus do céu. Eu não vou mais dormir de medo de você. O pior de tudo, realmente, é saber que ele fez tudo isso com a própria mãe. E o pior também disso é saber que depois que ele fez isso, ele saiu tranquilamente e foi jogar dardos, como se nada tivesse acontecido. Sabe, muito frio. Era né? véspera de Páscoa, assim, só lembrando, assim. Ele era muito frio e calculista. Mas acho que ele não estava satisfeito ainda, porque depois dele matar a mãe, fazer tudo isso, jogar dardos, ele ligou pra amiga da mãe dele e chamou ela pra jantar. Ela achou esquisito, mas ela foi. Quando ela chegou lá, o Ed matou ela e fugiu. Só que no caminho, ele começou a pensar, tipo, que seria legal ele ser reconhecido pelos assassinatos, né, pelo que ele fez. E aí ele ligou pra polícia e contou, né, todos os assassinatos. E o engraçado e o pior disso é que os policiais não acreditaram nele, por ele ser o Big Ed, nunca que acreditaram que ele teria feito isso, e ele, com muita insistência, e só quando ele levou os policiais nos lugares das desovas dele e contou tudo o que tinha acontecido, que aí sim os policiais acreditaram nele e na história dele que ele tinha contado. Mais uma vez eu digo, tem que separar o pessoal do profissional, porque olha, né, ele precisou provar que ele tinha feito tudo isso, né, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas ele falando e o povo ria e não dava nem atenção pra ele, sabe? Isso deve ter deixado ele pior, né, por ele. Ele deve ter ficado bravo, né, porque é a parte narcisista dele querendo levar, né, porque ele podia ter se livrado. Quer dizer, eu não sei se depois que achassem o corpo da mãe, né, não iam investigar ele mais. Mas assim, quando ele ligou e falou que ele tinha feito, onde ele estava,
Os policiais demoraram até, né, levar ele a sério, e aí só quando foram lá na casa, viram a mãe, e ainda ele teve que levar os policiais nos outros locais de desova, e aí sim que eles acreditaram. Após o Ed mostrar onde estavam escondidos, né, enterrados as suas vítimas, os pertences, não sobrou nada para a defesa a não ser alegar insanidade. Só que teve uma testemunha de acusação que causou impacto, que foi o psiquiatra Dr. Joel Forte, que tinha entrevistado Kemper no hospital. E ele constatou que o Ed era obcecado por sexo e violência, e disse que se ele fosse solto, mataria outra vez. E mesmo depois de 3 semanas de julgamento, ninguém conseguiu convencer o júri de que ele realmente era insano, e o Ed foi condenado. A pena imposta a Ed Kemper foi de assassinato em primeiro grau nos 8 crimes imputados. Foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de condicional. Ele só não pegou pena de morte porque tinha sido abolido no estado dele, que era a Califórnia. Ed está preso até hoje e na última audiência ele se recusou a comparecer. Acho que ele se conformou em estar lá. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Comentem aí qual é o próximo serial killer que vocês querem ver por aqui. Obrigada para quem assistiu até aqui. Deixe seu like, compartilhe e até a próxima.